Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Max e hoje nós vamos falar de política, de eleições e, claro, sobre o Poder Legislativo de Mato Grosso. E para isso eu recebo aqui o ex-prefeito de Jaciara, ex-secretário de Estado e um dos principais articuladores políticos de Mato Grosso, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aí e falar um pouco do nosso mandato. Deputado, eu gostaria de começar falando de uma iniciativa que parece que tem muito da sua articulação aí, que foi a Vila Conchego, em Jaciara. Parece que é um projeto que o senhor tem um carinho muito grande, o senhor fala com esse carinho, inclusive. E o senhor até comentou de ser uma iniciativa que inspire outros municípios, né? Então, eu queria saber, assim, o senhor até como esse articulador, é possível levar esse projeto para outros municípios? Tem conversado com o governo do estado nesse sentido? E se já é possível, por exemplo, no orçamento agora, a gente prever recursos para levar esses projetos, né? Sim, Aline, é possível. Esse foi um sonho que eu lancei na campanha em 2004, quando fui candidato a prefeito. Se passaram 8 anos, eu não tive condição de fazer, não teve recurso, não tive apoio e não fiz. Minha esposa ganhou a prefeitura do município de Jaciara e a gente sonhou isso junto lá atrás. Ela falou, agora vamos fazer. Eu falei, não, vou buscar os recursos. Busquei o recurso junto ao governo do estado, junto ao governador Mauro Mendes, também colocamos recurso nosso e viabilizamos. E nos últimos final de semana a gente acabou entregando essa que é uma obra, sem sombra de dúvida, a primeira do estado, um condomínio fechado para idosos, ali dentro do condomínio com academia, piscina aquecida, ambulatório, salão de festa, ou seja, todas as condições de dar conforto aos nossos idosos e qualidade de vida. São 54 casas germinadas, um espaço pequeno, um quarto, cozinha, sala, lugar para lavar roupa, banheiro adaptado, e é só para idosos. Ah, ele morreu, passa para o filho? Não. Entra um outro idoso, porque a ideia é o seguinte, ele conviver ali com os idosos, todo dia passar uma enfermeira ali, medir a pressão, ver como é que ele está, acompanhar a questão de saúde. Então, conseguimos realizar esse projeto, primeiro do estado, um dos primeiros do Brasil, e a gente tem condição de expandir isso, sem custo nenhum para o idoso, e a gente tem condição de expandir isso para o estado todo. Por quê? Porque a população está envelhecendo, a necessidade é grande. Quando você vê um depoimento de uma senhora de 64 anos falando que o sonho dela era um dia ter o teto dela, sem pagar aluguel, sem ter preocupação de alguém tirar ela realiza ali o sonho dela. Quando a gente conversa com outro idoso que ele pagava R$700 de aluguel, que não vai pagar mais nada recebendo um salário de aposentadoria. Ou seja, quando a pessoa está idosa, ela gasta mais com medicamento, com todo tipo de gasto. Então, precisamos sim cuidar dos nossos idosos, da qualidade de vida, e essa Vila Conchego, esse condomínio de idosos, sem sombra de dúvida, traz essa perspectiva desse cuidado com a melhor idade. Já tem alguma meta, assim, por exemplo, para o próximo ano eu gostaria de implantar em mais 5 municípios, 10 municípios, isso está sendo conversado? É um desejo, né? É lógico que agora a gente pretende que os governadores, que os candidatos coloquem dentro do plano de governo, e a gente pode expandir, cidade por cidade, fazer uma pesquisa nas cidades que tem mais demanda, porque esse é o idoso de baixa renda, aquele que não tem condição realmente, para que ele possa morar nesse condomínio. Então a gente expandir talvez para as regionais, pegar as regiões do estado e ir avançando, porque, como eu falei, a política para o idoso é uma política necessária. A população está envelhecendo cada vez mais, a gente precisa criar mecanismos, criar ações, criar projetos e cuidar da melhor idade. Com certeza. Então, pelo que você falou, isso já também está sendo colocado aí nas conversas com os possíveis pré-candidatos, com outros partidos, isso está... Sim. E ver os prefeitos que têm interesse de levar para os seus municípios, né? Para poder colocar. Porque precisa da parceria da prefeitura, por exemplo, para deixar ali um profissional. Porque também você coloca o idoso numa casa dessa, não passa ninguém ali, ele pode dormir e pode não amanhecer bem. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento, tem que eles fazer ali os exercícios, ou seja, melhorar aquele espaço. Então, precisa muito do apoio do município. Está tramitando agora a LDO, né? Já é possível prever isso nessa LDO ou até na LOA para esse ano? É possível. Não está previsto, mas a gente tem como colocar emendas e trabalhar esse projeto. Uma outra atuação do senhor mais recente aí foi na convocação dos militares, né? Essa convocação, ela representa o que na prática, na questão da segurança pública? Resolve o déficit, ameniza? Qual é o cenário hoje com essas novas convocações? Ameniza, principalmente no interior do estado, né? Nós temos um déficit grande no interior de Mato Grosso, tínhamos o cadastro,
pessoal que preparou, estudou, o concurso venceria o final do ano. Se você não chama, você tem despesa novamente de fazer um outro concurso. Todo dia está indo militares para a reserva, então você precisa ir renovando constantemente o seu efetivo. E a gente conseguiu, fizemos uma gestão inicial com o governador Pivetta, ele atendeu, depois era o compromisso para depois das eleições fazer o chamamento do resto, já chamou o resto, e nós vamos ter um grande número de desistências também, pelo período do concurso, passarem em outros concursos e tal, e acabamos chamando 100%. Tem outros concursos que ainda estão em andamento, na SEDUC, na educação, que nós também precisamos avançar dentro desse cadastro de reserva, fazer o chamamento dessas pessoas que estudaram, se prepararam, estão ali numa lista de espera, e você preparar novamente um outro concurso, como eu falei, é um gasto, sendo que tem pessoas capacitadas e preparadas. Tem condição de avançar também nesses outros chamamentos, e nós fizemos inclusive um requerimento para pedir todas as informações, para que com esses dados, com essas informações, a gente possa tratar isso com os secretários das devidas pastas. Agora, a segurança pública é um tema que ela tem sido muito debatida e vai ser provavelmente pautar o debate aí das eleições, principalmente quando a gente fala de feminicídio, né? Mato Grosso aí lidera o ranking, ano passado batemos recorde, esse ano já foram 26. O que está falhando? Onde que tá, qual que é a visão que o senhor tem dessa temática do feminicídio? Como combater isso? É falta de estrutura? É falta de políticas públicas? É preciso rever o entendimento desse problema? Qual que é a sua visão sobre isso, deputado? Esse é um número que nos entristece bastante, né? Enquanto Mato Grosso, nós temos bons indicadores, bons números, mas do feminicídio é vergonhoso e lamentável. Eu acho que muito é cultural também, né? E a gente precisa fazer um trabalho, eu tenho defendido muito que a gente faça um trabalho dentro das escolas, com as nossas crianças, trabalhe a mudança dessa cultura que, infelizmente, ainda existe muito dentro da nossa sociedade, do homem achar que é dono, que a mulher é uma propriedade dele, e que não aceita o término, não aceita um fim do relacionamento e acaba ocorrendo e buscando feminicídio e outras formas de se vingar da mulher. Então a gente precisa trabalhar todas as formas possíveis. O que tem demonstrado que as leis, o aumento de penas, não tem conseguido resolver esse problema. Nós precisamos cada vez mais conscientizar, debater, falar da importância da gente cuidar, e tem se resolvido os problemas de feminicídio, tem achado seu culpado, tem se punido, mas não tem resolvido. Então nós precisamos sim trabalhar dentro das escolas, trabalhar de forma forte com as nossas crianças para que a gente possa ir preparando as nossas futuras gerações. O senhor falou da questão cultural, a gente viu recentemente, por exemplo, declarações como a do Paulo Figueiredo, o próprio Valdemar da Costa Neto foi falar sobre a questão do PL mulher, né, falou de uma maneira também pejorativa. O quanto que o senhor acha que esse discurso conservador ou esses discursos misóginos que surgem aí em alguns campos políticos influenciam também nessa violência de gênero? Isso não acrescenta nada para a diminuição, isso é ruim. A gente precisa estar combatendo todo tipo de preconceito e discurso contra as mulheres, porque só enfraquece o debate, e a gente precisa fortalecer para que realmente a gente consiga diminuir. O ideal era que não houvesse feminicídio, a gente não precisava estar falando numa entrevista de um tema tão ruim como esse para o nosso Estado. Uma outra questão é a participação das mulheres na política, né? Se defende muito isso como uma forma até de melhorar aí esse cenário. Na sua avaliação, por que é tão difícil que as mulheres ingressem na política? Porque eu vejo muitos falando da dificuldade de fechar a chapa, por exemplo, e ter as mulheres na chapa, né? Então, na sua avaliação, o que está faltando? E aí eu trago também a questão, por exemplo, da própria Michelle Bolsonaro, que é uma liderança importante, e ainda assim se colocou ali, pontuou que passou por humilhações, por situações constrangedoras. Isso também não afasta? Será que não tem que mudar esse ambiente? Ainda é um ambiente muito masculino? A política, por si só, é um pouco mais difícil para a mulher, né? Eu sei porque eu tenho uma esposa prefeita. E é bem mais complicado, uma série de preconceitos, de dificuldades a mais, né? A mulher, além de tudo que ela faz, ela ainda é mãe, ela tem uma dificuldade maior no tempo, isso aí acaba atrapalhando um pouquinho também dentro da própria política partidária e outros políticos. Mas tem avançado bastante. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição muito, muito forte. Nós vamos eleger muitas candidatas, muitas deputadas estaduais, deputados federais. Eu acho que vai aumentar essa representatividade de forma acentuada, e tem que aumentar com a participação efetiva das mulheres, disputando a eleição, não precisando só completar a chapa, mas porque a cota ali não é 30% mulheres, é 30% de qualquer gênero.
Então, nós poderíamos ter 70% de mulheres e 30% de homens. Mas, infelizmente, nos partidos a gente encontra, às vezes, muitas dificuldades para completar esse número mínimo de mulheres que realmente querem ir para as urnas, disputar. E, como eu falei, tem toda uma dificuldade, né? Largar a criança, largar o celular. Julgamento da E a mulher, sociedade, né? pesa muito a questão família, a questão esse cuidado. Então, isso aí talvez dificulte para que muitas entrem e participem das eleições, colocando o nome à disposição. A Assembleia está aí caminhando para um período de recesso, né? Acho que essa semana é a última antes do recesso. E acho que entre as pautas principais está a LDO. Há ali uma reclamação de, mais uma vez, um orçamento subestimado e tal. A Assembleia está trabalhando nessa negociação aí com a Casa Civil, o governo, para tentar melhorar esse cenário da LDO, essas críticas que ficam? Isso aí está a cargo da Comissão de Orçamento. O deputado Avalone, que é o presidente dessa comissão, tem trabalhado muito essa discussão e avançado. E a gente pretende, sim, na próxima, fazer a primeira votação antes do recesso. E após o recesso, a gente encerrar a votação da LDO. Mas aí discutir essa questão do orçamento Discutir subestimado, também, porque é importante. que é É uma importante questão... essa discussão. Quanto mais a gente ajustar o orçamento para estar o mais próximo do número correto, é bom para o governo e é bom para a Assembleia e é bom para a sociedade, porque tem um orçamento realmente feito, debatido, discutido dentro da realidade da arrecadação do nosso Estado. Na semana passada, até o senhor pontuou que não tinha recebido ainda nada sobre a CPI dos consignados. Avançou isso? E se chegar, o senhor até comentou ali da possibilidade de deixar isso para depois das eleições. É possível segurar ou não? Como ficaria essa questão? Sim, é possível, mas não chegou nada. Não chegou, não tem essa... Não chegou nenhum um requerimento, teve uma discussão entre alguns deputados, mas de forma concreta não avançou para haver nenhuma CPI nesse sentido. A Assembleia tem participado da mesa técnica do Tribunal de Contas com relação a essa demanda? Olha, particularmente eu não participei das últimas reuniões. Sempre que possível a gente tem algum deputado, alguém participando, alguns deputados trabalharam mais esse item específico aí, a nossa agenda, às vezes a gente demanda para os outros deputados poderem fazer essa participação. Mas a Assembleia acompanhou desde o início e esteve sempre junto no que precisou para a gente fazer esse debate. Inclusive, tivemos uma CPI já da questão do endividamento, dos consignados lá atrás, e vários dos pontos da CPI apontados que trariam melhoras foram ignorados. Outro assunto que também pode chegar na Assembleia agora é a questão da intervenção do DAI, né? O Tribunal de Contas tinha pedido aí para o Ministério Público essa possibilidade. O senhor até se manifestou favorável. O senhor chegou a conversar com a prefeita Flávia sobre isso? Ou o senhor até como presidente do Legislativo pretende aí intermediar essa questão ou procurou o Ministério Público? Não precisa nem ser uma intervenção. Eu acho que nós precisamos resolver o problema da água de Várzea Grande. Isso não é um problema específico que cabe a um político ou outro político. Eu acho que todos os atores que puderem ajudar, se a Assembleia puder ajudar, o governo do Estado pode ajudar, a Prefeitura tem que se mobilizar mais, buscar o governo federal, enfim, buscar todos os recursos necessários para que a gente possa fazer investimento. Como eu falei, esse problema da água em Várzea Grande diminui a cidade. Diminui. É muito ruim, porque todo o estado de Mato Grosso sabe da falta de água em Várzea Grande. Como que se eu sou empresário, alguém é empresário, vai investir em Várzea Grande? O cara vai pensar, peraí, não vou em Várzea Grande, eu não vou ter água para minha indústria, não vou ter água para minha empresa, vou ter dificuldade com meus funcionários. E você imagina você chegar no final do dia, trabalhou o dia todo, não tem uma água para você tomar um banho. Então é muito ruim, a população de Várzea Grande não merece essa falta de água. A gente precisa trabalhar e achar a solução, tem condição de resolver isso, porque não é algo que não tem solução sim, e todos os esforços e recursos por parte do governo do Estado, da Assembleia, Prefeitura, tem que ser colocado em Várzea Grande para que a gente possa resolver e dar essa tranquilidade à população de Várzea Grande, e isso vai ajudar até o desenvolvimento da cidade. Qual que seria essa solução, se não a intervenção, ou o que precisa ser feito ali? Qual que é a visão? Ou a intervenção, ou um plano de ação. Plano de ação do governo entrando para dentro, vendo os projetos que precisam ser feitos, aportando o recurso na prefeitura, fazendo as licitações, iniciando as obras, porque nós precisamos disso, pegar a universidade, pegar os técnicos, pegar o pessoal que entende dessa área e levar para dentro lá. Vamos resolver o que precisa. Precisa mais uma ETA, precisa captação, precisa o quê? Rede, precisa outros problemas que tem dentro da rede. Vamos resolver isso. Eu acho que isso precisa ser priorizado, precisa ser feito, e o que precisar para isso terá todo o apoio da Assembleia Legislativa. Agora, deputado, recentemente o senhor classificou aí como absurda a decisão do prefeito Abílio com relação a entrar na justiça, né, mudar o regimento interno da Câmara de Cuiabá. Na sua avaliação, você acha que ele tem extrapolado os limites do Executivo, interferindo no Legislativo, inclusive num período ali de disputa de mesa diretora? Toda interferência dentro do poder é muito ruim.
sendo poder legislativo, executivo, judiciário, a gente não pode. Cada poder tem que trabalhar de forma independente, de forma harmônica, juntos. E o prefeito, eu particularmente fui prefeito por 8 anos, eu nunca interferi em eleição de Câmara e nem em diminuir prerrogativa do poder legislativo. A gente não pode aceitar isso. É muito ruim para a Câmara de Vereadores essa interferência. O prefeito tem uma preferência, ter alguém da base, isso é válido. Agora, jamais fazer uma interferência como está se buscando aí, através da justiça, fazer uma alteração, enfraquecer o poder legislativo e dar condição de aprovar, porque a eleição é um projeto só, parece que tem 8 ou São 11. 11 incisos, O- inclusive o- concessão pública, Então, limite de município, então várias. você imagine, você tratar assuntos tão importantes para Cuiabá com um quórum menor. Isso é bom para o prefeito. O prefeito torna mais dono, não precisa da Câmara, pode passar tudo que ele tiver interesse. Ou seja, eu acho que isso não é bom para o município de Cuiabá. Uma outra crítica que o senhor fez a questão aí dos lotes, né? Tamanho dos lotes que ele tem colocado aí para 200 metros quadrados. É, parece que até, assim, né? O senhor tem criticado mais, né? Algumas medidas dele. Como é que está esse diálogo com o prefeito? Como é que está essa relação institucional também? Isso tem abalado, não tem? Não, tranquila, eu não estou nem fazendo críticas. Eu sou uma liderança política, eu sou Sim. presidente de um poder. E como tal, eu sou demandado do que eu penso. Então, eu já fui prefeito, eu sou um político, eu conheço o outro lado da mesa. Eu já fui vereador, já fui prefeito, já fui secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social. Eu já tenho uma caminhada na política que me credencia, porque eu conheço muito bem disso aí. Então, quando a mídia, a imprensa vem pedir para eu dar minha opinião, eu estou dando minha opinião, não estou nem fazendo uma crítica. Eu acho que ele está errando nisso, porque eu acho que a gente precisa fazer habitação popular. É lógico que todo mundo quer ter uma casa maior, um espaço maior, qualidade de vida. Esse é o sonho de todo mundo. E da classe política não pode ser diferente. Mas tem gente que não tem uma casa. E para quem não tem nada, e para quem todo mês tem que pagar 500, 700, 1.000, 1.500 de aluguel, pesa. E o aluguel é um dinheiro que vai embora. Então, se a pessoa pode pagar A a sua sua própria. casa, independente do tamanho, se ela consegue colocar dentro do orçamento, em vez dela pagar o aluguel, ela pagar a prestação da casa dela, vai sobrar um dinheirinho, 13º, ela vai comprar um tijolo, ela vai ampliar, vai construir um quarto a mais, ou seja, vai dar qualidade. Não vai pagar o aluguel, vai sobrar um dinheirinho, ela vai melhorar a sua alimentação, melhorar a escola do filho, ou seja, qualidade de vida. É isso que nós temos que trabalhar. Então, o mundo ideal seria que fizéssemos casas das melhores qualidades para todo mundo, mas não é possível fazer tudo isso. E nós precisamos avançar e atender pelo menos no mínimo. Nem o mínimo nós estamos atendendo. A prefeitura não atende nem o mínimo. Falta moradia para muita gente. Nós precisamos avançar nessa política pública. E se nós dificultarmos, se nós tornarmos mais caro, é mais difícil ainda para o trabalhador ter a sua casa própria. Agora, entrando mais aí sobre eleições, não tem como a gente falar, é um ano eleitoral, né? Não tem como fugir desse tempo. Queria que você falasse um pouquinho das articulações do Podemos, né? O Podemos trabalhou, terminou aí a janela bem forte. Então, qual que é a expectativa aí de eleição? Qual que é a meta do partido para estadual, para federal? Vão brigar aí para a disputa de majoritária também? Como é que tá essa movimentação do Podemos? Nós temos uma meta audaciosa. Nós queremos eleger no mínimo 6 deputados estaduais, ser 25%, Audaciosa mesmo, né? Porque o quociente acho que é 180, tá por aí? 80%, 180. ser a maior bancada no próximo mandato e ter 25% de deputados eleitos pelo partido. E também a meta de eleger 2 federais. Acho que nós vamos conseguir mais garantido mas nós teremos uma representação em Brasília, teremos 6 cadeiras aqui no Parlamento Estadual e colaborar, ajudar a desenvolver o Estado de Mato Grosso. Eu conheço muito a minha chapa. A chapa nossa está distribuída em todas as regiões de Mato Grosso, com bons candidatos, candidatos já testados nas urnas, candidatos que representam sentimento, tendência, propostas boas para Mato Grosso, e isso vai dar condição do Podemos se sair muito fortalecido. Nós fomos o partido que mais cresceu na janela agora de março, trazendo o federal que não tinha, trazendo 3 estaduais que não tinha, e seremos, sem sombra de dúvida, o partido que vai fazer a melhor construção de estadual para a próxima eleição. Com relação à discussão da majoritária, o Podemos está abrindo, né, conversas com alguns partidos já que têm candidatos, mas tem indicação aí para vice, suplência, isso está na mesa, além da questão da Vila Conchego, por exemplo, que está sendo discutida, quais outros projetos o Podemos pretende colocar para esses pré-candidatos que vão ser essenciais na decisão do O partido? Podemos tem bons quadros, bons nomes em todos os segmentos, em todos os setores, desde na agricultura, servidor público, profissionais liberais.
enfim, autônomos, pessoal da indústria, do comércio, de todas as áreas. Agora não é isso que vai dizer, não, só vamos se nós tivermos um espaço, se esse Não, a gente vai buscar, lógico, o melhor espaço possível, mas uma discussão de um plano de governo, uma discussão de um governo que precisa avançar nos próximos 4 anos. Mato Grosso tem desenvolvido bastante, tem crescido bastante, mas nós precisamos aumentar aquilo que nós estávamos falando há pouco, qualidade de vida do nosso povo, da condição melhor para a população nos 142 municípios. Existe muita desigualdade, né? Existe desigualdade, existem alguns municípios que conseguem oferecer uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, outros já não conseguem. E esse é o papel do Estado. O papel do Estado é ser uma grande mãe, olhar por todos os filhos, aquele filho que precisa mais, você tem que dar uma atençãozinha maior, para que ele possa se desenvolver, que ele possa chegar igual ao outro que está melhor desenvolvido. Então a gente precisa avançar nessa direção, é isso que o Podemos vai priorizar bastante, discutir bastante, vamos conversar com todo mundo, fazer um diálogo aberto, para a gente poder fazer um encaminhamento, colocando o Mato Grosso em primeiro lugar e fortalecendo o nosso partido. Agora, o senhor tem uma proximidade maior com o grupo do governador Mauro Mendes, com o grupo que está aí nesse governo, né? E como é que isso tem sido colocado dentro do partido, com relação à base do partido? É tranquila essa relação, abrir com esses outros partidos também? A gente sabe que às vezes tem alguma resistência a um partido A ou B. Como é que está sendo isso tratado com a base, assim? A resistência é natural, a unanimidade não existe, e eu não sou dono do partido. Eu tenho um compromisso com o Mauro Mendes, estive com ele ao longo desses anos, trabalhamos juntos e pretendo continuar trabalhando junto. Agora, ali são 25 candidatos a estadual, 9 candidatos a deputado federal, 30 prefeitos, uma centena de vereadores, então são muitas lideranças só eleitas, né? Fora presidente de sindicato, de associação, enfim, que soma ao partido para tomar a decisão. É esse conjunto que vai decidir qual é o caminho, até porque se errar, erra todo mundo junto. Não é o deputado Marques que tomou a decisão errada. Então é isso aí que vai valer, e muito mais do que a minha opinião, a opinião desse coletivo é que vai fazer com que a gente defina o nosso caminho. Existe alguma restrição, deputado? Por exemplo, partidos da esquerda, porque a gente vê que nacionalmente podemos estar aí caminhando para apoiar o Flávio, né? Existe alguma orientação até nesse sentido? Nós não abrimos conversa com Com o PSD, com o a PSD, com a federação? federação, não. A princípio não tem nenhuma conversa nesse caminho e acredito que não terá também em termos de coligação. Agora, o senhor é um dos principais articuladores aí, né? Como que você considera, qual que é o cenário que você considera mais provável hoje para a disputa ao governo? Tendo aí Jaime, Wellington, Piveta, Natasha, enfim, qual que é o cenário que você acha mais... Particularmente, acho que é uma eleição de 2 turnos e que vai depender muito do transcorrer da campanha para ver quem vai estar nesse segundo turno. Muito se... Eu acho que essas composições agora, a formação da chapa, a proposta, aquilo que o eleitor espera para o nosso Estado, é isso aí que, nesses próximos 60 dias, que vai balizar e vai escolher os candidatos que estarão no segundo turno. Eu acredito muito que essa eleição não se define em apenas um turno. Tem alguns rumores aí, boatos de uma possível desistência do Wellington. Chegou até o senhor sabe sobre isso? O que o senhor tem para falar sobre isso? Não, eu escutei, teve isso sim, né? A gente escutou bastante isso nos últimos meses, mas eu tive uma reunião com o presidente Valdemar em Brasília e eu fiz essa pergunta para ele. Valdemar, lá em Mato Grosso existe a conversa da desistência do senador Wellington, de não ser candidato a governador, tá? Eu gostaria de saber de você, que é o presidente do partido. Ele falou, não, Max, essa chance não existe, o Wellington é candidato, nós vamos dar todo o apoio, então eu particularmente, depois daquele dia, vim Você acha que acreditando 100% que o Wellington vai ser candidato a governador. E o Jaime? Você acha que... O Jaime está tendo uma dificuldade maior, né? O Jaime não tem um partido. Sim. O presidente do partido dele apoia outro candidato. Vai ter uma convenção, é uma federação. Então acho que a situação do Jaime é um pouco diferente da do Wellington. O Wellington tem um partido, depende só desse partido, não tem mais ninguém, então bem consolidado. O senhor acha que Jaime mesmo sem o Jaime é possível ter segundo turno? Sim. Inegociável esse segundo turno aí. Eu acho, né? Como é que eu posso dizer assim? Pelo humor do eleitor, que está bem definido, que ainda não tem um candidato. É que Mato Grosso tem uma tendência de, às vezes, quando algum candidato está crescendo, aí parece que vai um efeito assim, né? Então vamos terminar logo. Parece que tem esse efeito em Mato Grosso, né? Quer dizer que não possa acontecer, né? Mas Aham. eu acho que são 3 candidaturas, se o Jaime não for, né, igual você falou, Aham. bem posicionadas, né? Lógico que a candidatura
do PSD, não sei quem que vai ser, se vai ser Manuel, se vai ter Natasha, quem que vai ser. É uma candidatura mais fraca, teoricamente, hoje. Mas é uma candidatura que pode crescer com o Se crescimento do presidente conseguir, Lula, né? é isso que eu ia falar, se conseguir trazer, assim, unificar essa esquerda aí, né, tem ali uma margem de 20% de votos, já dá um Isso. Já dá diferencial um número que no número. possa indicar um segundo O turno. senhor é frequentemente lembrado aí como possível candidato ao governo, né? Eu queria saber, em algum momento essa hipótese passou pela sua cabeça para que fosse para este ano, assim, para acontecer agora? Eu confesso que eu fico feliz por a lembrança, né? Realmente ser lembrado, o nome ser cogitado, mas em nenhum momento eu falei de ser candidato ao governo, até porque eu tenho um planejamento muito claro nesse sentido. Para eu ser candidato, eu não poderia ser candidato de mim mesmo, teria que ser candidato de um grupo, talvez a desistência de algum dos nomes colocados, algo que representasse um movimento e um sentimento que queriam que eu colocasse o nome nesse momento. Então, eu acho que o momento certo vai chegar e Deus vai preparar para eu estar preparado também para poder disputar uma boa candidatura majoritária. Então, para a gente terminar, olhando para o futuro, né, para tudo que o senhor já construiu aí na vida pública, qual que é o próximo passo do Max Russi? E o senhor pretende continuar no legislativo ou, de fato, chegar em um cargo de executivo, né? Não, eu tenho um sonho de chegar ao executivo, né? É lógico que nem sempre é possível realizar esses sonhos, mas eu comecei como vereador, não era candidato, era um líder de um grupo de jovens e consegui chegar à prefeitura do meu município, fazer uma gestão que deu resultado, que entregou muito. Cheguei à Assembleia Legislativa também em 2014 com 20 mil votos, na última eleição já passei dos 70 mil. Então, as coisas têm acontecido, Deus tem abençoado bastante, tem colocado gente boa no meu caminho, isso aí tem aberto muitas portas. Então, eu vou continuar nesse planejamento, nesse trabalho, trabalhando um pouquinho mais todos os dias, para que eu possa, assim, um dia disputar um cargo majoritário e poder representar e trabalhar pelo meu 2030? estado. 2030 é o projeto, é a vontade. É lógico que depende de muita coisa. Primeiro, tem que cuidar de eleger esse ano, né? Eleição não é fácil, não existe eleição Esse eu ganha. ganha. É muito trabalho, a gente tem que convencer e mostrar o que a gente fez nos últimos 4 anos. Agora, fizemos muita entrega, muita coisa positiva, muita coisa boa, trabalhamos muito pelo nosso estado. Isso aí me dá uma certa tranquilidade. Mas vamos construir a eleição de outubro, que é a eleição mais importante no momento. Deputado, eu agradeço aqui o senhor ter tirado um tempinho para falar com a gente e deixo o espaço aberto aí para o senhor fazer o encerramento e se falar alguma coisa que talvez a gente não tenha falado aqui, sinta-se à vontade. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite, a grande audiência do podcast. Eu fico feliz de poder estar aqui, prestando conta do meu mandato. Como deputado estadual, como servidor público, eu tenho essa obrigação e quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de fazer. Então, você que nos assiste, acompanhe o nosso trabalho através das nossas redes sociais e estou à disposição. Como eu falei, eu peço que Deus sempre me dê sabedoria e discernimento para poder tomar as decisões corretas e as decisões que ajudam a desenvolver o nosso estado, gerando qualidade de vida para o nosso povo. Obrigada, deputado. E você que acompanhou a gente até aqui, fica ligadinho também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify, YouTube. Esse episódio estará lá também disponibilizado. E claro, para ficar bem informado, acesse leiagora.com.br. Obrigada e até o próximo.